A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais essa vez para juntos nós cultuarmos ao Senhor. É sempre uma alegria nós podermos estar juntos, ainda que distantes, dessa maneira, através deste canal do Pastor Rubens, mas é uma alegria nós podermos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Eu vos convido para nós orarmos, para darmos início ao culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos, bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, nós te agradecemos, ó Pai querido, por estarmos mais essa vez, ó Pai Santo, adorando o Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, estando realizando este culto de louvor a ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos direcionando em todas as coisas, conforme a tua vontade. Pedimos que abençoe todos os teus servos que estão, ó Pai querido, participando deste culto conosco. Que o Senhor possa estar falando nos corações, visitando cada lar, também olhando para aqueles que estão enfermos, repreendendo toda a enfermidade, ó Pai querido, e também apresentamos ao Senhor a nossa nação, apresentamos ao Senhor, ó Pai querido, os teus servos, pedimos que o Senhor esteja com cada um, dando da tua graça e ajudando. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Eu vos convido para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, no Salmo de número 117, para ficar para a nossa meditação. Nos diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Que possamos continuar louvando o nosso querido amado Salvador Jesus Cristo, que tudo pode em nossa vida. Nós vamos estar ouvindo agora um louvor com o nosso Ministério de Louvor, louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma noite aqui de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. E eu te convido, meu irmão, você que está aí em sua casa, a adorar ao nome do nosso Deus junto conosco. Vamos louvar com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 89, Sublime e Grande Amor. Comigo.
Paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez estamos adorando ao Senhor através deste meio de comunicação e isso tem sido bênção. Nós temos ouvido muitos testemunhos de vitórias alcançadas através destes cultos online. O Senhor tem entrado em cada lar, cada família tem se tornado uma congregação e a Deus seja toda a glória por tudo isso. Queridos irmãos, no culto passado, eu anunciei o retorno dos cultos presenciais para o próximo domingo, dia 9, e isso se mantém, né? Hoje tivemos pela manhã uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e ficou determinado exatamente isso, que no domingo, a partir do dia 9, né, nós podemos estar abrindo, e eu vou fazer um vídeo específico só com o protocolo, para facilitar para os irmãos. Mas eu preciso fazer um pequeno adendo. No culto passado, eu havia dito que no protocolo, os menores de 18 anos não poderiam frequentar os cultos. Isso caiu por terra, viu, irmãos? Então, podem frequentar. Isso fica a critério de cada família, né, que virão com seus filhos ou não. Isso fica com vocês, mas não estão impedidos, né, pelo protocolo municipal. Assim como os nossos irmãos idosos, os irmãos de 60 anos para cima, nós continuamos recomendando que os irmãos participem apenas dos cultos online por enquanto, até que a vacina chegue. É uma recomendação. Porém, se o irmão desejar, não, eu estou com muito desejo de ir presencialmente, eu vou ao culto, o irmão venha com todos os cuidados e é claro que nós vamos te receber, tá certo, irmão? Mas a nossa recomendação é que você permaneça assistindo os cultos online, principalmente os nossos idosos que têm alguma doença, algum problema de saúde, baixa imunidade, os nossos diabéticos e assim por diante, né? Qualquer um que esteja com alguma comorbidade deve se resguardar, porque você sabe que a sua vida é preciosa e nós também queremos ver todos com muita saúde. Então fica corrigido isso, né? Os menores de 18 poderão participar, assim como os maiores de 60, se o desejarem. E como eu acabei de dizer para os irmãos, vou gravar um vídeo só sobre as regras, só sobre os protocolos, né? Aí no vídeo específico vamos falar, né, do distanciamento, quantos % podem estar na igreja e assim por diante. Mas aguarde o vídeo, né, que estará saindo por esses dias, ok, irmãos? Deus abençoe. Vamos agora para a palavra de Deus, neste culto abençoado, onde o Senhor com certeza tem uma palavra para mim e para você. A palavra de Deus é a que nos alimenta. Eu vos convido para a leitura do texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e eu gostaria de ler com vocês e meditar no versículo de número 7. 1 Samuel 16 e 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que, pois o homem, melhor, vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Queridos irmãos, esse texto fala de quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Samuel vai para a casa de Jessé, o belemita, por ordem de Deus, mas ele não sabia qual dos filhos, né? Deus não declarara para o profeta Samuel qual deles seria o rei. O Senhor ia mostrar lá na hora. Há coisas que Deus nos mostra nos mínimos detalhes e nós já sabemos, né, como vai terminar. E tem coisas que Deus vai revelando durante o processo, até mesmo para a gente, né, entender o trabalhar de Deus. E foi assim com Samuel. O Senhor disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai para a casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei para Israel. Então você vai ungir o novo rei. Era costume que o profeta ungia o rei. Tá certo? Mas olha a importância
do profeta, do homem de Deus nestes tempos, né? Até o rei se submetia aos homens de Deus. O mundo tomou outro rumo, não é verdade? Hoje, as pessoas que estão aí em evidência, os governantes, muitos deles não temem a Deus, não buscam conselho de líderes religiosos, fazem conforme, né, lhe parece bem aos olhos. Mas nesse tempo não era assim, né? Israel tinha os profetas como realmente os porta-vozes de Deus na terra. Muito bem, então Samuel desce para a casa de Jessé, né, em Belém, e quando ele chega na casa de Jessé, ele explica por que ele chegou, ele faz um sacrifício, né, de louvor, agradecimento a Deus, e aí conta para o Jessé: olha, Jessé, o Senhor me mandou aqui porque dentre os teus filhos ele separou um rei. O novo rei de Israel vai sair daqui da sua casa. Primeiro, irmãos, veja só, a casa de Jessé o belemita, segundo a história conta, não era, né, a família mais abastada, a família mais importante, né? Belém não era, né, a capital, enfim. Isso nos mostra que Deus usa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Então não importa se você mora num bairro de luxo, se você mora na periferia, não importa se você, né, é pós-graduado, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, ou se você simplesmente tem um ensino fundamental, ou talvez nem ele completo. Não importa. Se Deus olhou para você e te separou para uma obra, Deus vai cumprir na sua vida o seu santo propósito, porque para Deus, irmãos, tudo é possível. Mas acontece que quando Samuel contou, né, por que ele estava ali, e o Jessé então falou: muito bem, vou começar a chamar meus filhos. Aí ele chama, né, o mais velho, né, e faz passar. O texto diz aqui para nós, olha, versículo de número 6. E sucedeu que, entrando eles, os filhos, o profeta Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel bateu o olho nos filhos assim, e Eliabe era o mais alto, Eliabe era bonitão, forte. O próprio texto diz isso, que ele tinha muita aparência, né, uma altura espetacular. Quando Samuel bateu o olho, ele diz: tem porte de rei, tem jeito de rei, vai ficar bonito no trono, certamente é esse o ungido, né? E eu fico imaginando que ele já foi até pegando o vaso de azeite para dizer: ajoelha aqui que eu já vou te ungir. Mas quando ele pensou isso, né, certamente está perante mim o ungido do Senhor, o Senhor falou com ele, versículo 7. E é isso que eu quero, né, me deter um pouquinho com os irmãos. O Senhor fala para ele assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Esse eu tenho rejeitado aqui, o Senhor está dizendo assim: não foi ele que eu escolhi para rei. Não quer dizer que o Senhor rejeitou ele como pessoa, que o Senhor desprezou ele. Não, não é ele que vai sentar no trono. Não foi com ele que eu fiz o meu concerto, o meu propósito, o meu plano para ele é outro, não é de sentar no trono. Então você que está acompanhando essa mensagem, entenda bem. Nós, os seres humanos, nós temos, né, condições de ver só o que está por fora, né, só a aparência. E nós já pregamos uma outra mensagem que as aparências enganam, não é assim? Enganam. Samuel quase que ele embarca, né, numa barca furada, como nós dizemos. Ele ia já ungir o Eliabe, porque Eliabe era o grandão, o bonitão, e ele achou que Eliabe era o que deveria ser o rei. Mas o Senhor fala: não é com ele que eu tenho este propósito. Então você entende? Eu já falei que não importa onde você mora, não importa a sua condição social, se Deus tem um plano, um propósito na sua vida, Ele vai fazer. De que jeito que eu vou chegar lá? Eu tenho
um sonho, uma vontade de chegar em tal lugar, mas quem sou eu para chegar? Você é filho de Deus. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz, Ele abre porta, Ele muda a lei, Ele muda a situação e coloca você onde Ele planejou que você tem que chegar. Então, quando isso aconteceu, vai dizer para nós o texto que o Senhor fala para ele, para Samuel, porque Samuel, o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E aí a gente para pensar que o coração que Deus está dizendo aqui não é esse órgão, né, que fica bombeando sangue no nosso corpo. Quando fala coração, quer dizer o interior, o sentimento, tá certo? A nossa comunhão com Deus, né? Quando o Senhor fala, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor não está pedindo transplante de coração, Ele não precisa desse coração de carne. Quando Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, né? Ele está dizendo, dá-me o seu caminho, a sua vida, o seu intelecto, o seu interior, né? Os seus pensamentos, os seus projetos. É nesse sentido. E Deus, olhando para os corações dos filhos de Jessé, Deus, na sua presciência, conhecia os corações dos filhos de Jessé e ele achou que o coração, né, que estava próprio ou propício para a obra que ele tinha, era o de Davi. Tanto é que nós encontramos numa outra parte, dizendo, achei a Davi o homem segundo o meu coração. Mas como é que é ser segundo o coração de Deus? É um coração, irmãos, veja, eu vou repetir, não é esse órgão que está batendo aqui. É a sua ação, é o seu viver, né? A maneira que você procede. Coração segundo o coração de Deus é um coração que ama, é um coração que perdoa, é um coração que sente a dor do outro. Jesus chorou por causa de Jerusalém, Jesus chorou porque Lázaro morreu. É empatia, é se colocar no lugar do outro, enfim, né? Ter o coração como o coração de Deus é ter um coração realmente voltado para o que é do alto. Um coração que busca as coisas de cima. E aí nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Né? Ensina-me a amar o meu irmão, perdoar com o teu perdão. Não é assim que diz aquele cântico? Os irmãos conhecem. Né? Então que nós busquemos, irmãos, hoje e sempre um novo coração, um coração segundo o coração de Deus, né? Que você mude tanto que a sua casa diga que você mudou para melhor, que os seus familiares digam, né? Que os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade possam até questionar o que aconteceu com você, você está tão diferente, né? E que essa diferença seja para melhor. Corações transformados, corações, né, curados de feridas, de traumas, corações, ou seja, vidas que são moldadas pelo Senhor. E aí, irmãos, o texto diz para nós que assim Jessé fez passar a cada um dos filhos. Quando Jessé passou todos os filhos, está escrito aqui no texto, né? Assim, versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Aí Samuel já ficou esperto, né? Vamos dizer assim. Samuel já ia errando no primeiro, já olhou para a aparência, já queria fazer, o Senhor já deu um puxãozinho. Calma, Samuel. Não é assim não, você vê só a aparência, mas eu vejo que está lá dentro. Não é esse. E aí foi mostrando os outros, certamente os outros, quando ia chegando, Samuel já, o Senhor é esse, me dá um sinal, o Senhor é esse. Aí ele já não foi mais pelo olhar dele. E aí o Senhor foi dizendo para ele, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel disse para Jessé, olha, o Senhor não tem escolhido a estes. E aí ele olha para Jessé e diz, mas versículo 11, acabaram-se os jovens? Acabou seus filhos, não tem mais ninguém, porque Deus mandou eu aqui. Falou que tinha um rei aqui. Você passou os seus filhos e o Senhor não confirmou nenhum, acabaram-se. Olha só, irmãos. Aí disse Jessé, ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ainda falta o menor. Você pode entender isso e dar um glória aí onde você está? Deus usa o menor, Deus usa aquele que se coloca como pequeno, fraco, e entrega a ele toda a glória, toda a direção da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério. Quem se sente grande, a Bíblia diz que o Senhor mesmo humilha o exaltado, mas aquele que está na posição de humilhado perante o Senhor: Senhor, tem misericórdia, eu dependo de Ti, eu sou carente do Senhor, aí o Senhor exalta. Jessé, certamente, ele tivesse olhado como pai e ele mesmo tivesse pensado: jamais vai ser o menor. Estou com esses homens formados aqui, né? Deus vai pegar um desses para ser rei de Israel. Imagina que o Davizinho, que é o menor, que está lá, e o texto faz questão de dizer: e eis que apacentava a ovelha. Ou seja, está lá tomando conta do rebanho. Enquanto as ovelhas estão pastando, o Davizinho está lá sentado, olhando, né? Se viesse algum animal estranho para atacar o rebanho, ele tinha que fazer algum barulho para espantar, jogar alguma pedra, alguma coisa assim. Ou seja, parece que não estava pronto para ser rei, aos olhos humanos. Mas veja o que o Senhor falou para Samuel: vocês, os homens, vê só o que a vista enxerga, né? Vê só a aparência, vê só o que podem ver os olhos, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração, eu conheço o que cada um é por dentro. E é esta palavra que o Senhor está dizendo para mim e para você. Ainda que alguém te despreze, ainda que alguém nem se lembre de você por te considerar o menor. Jessé, acredito que não fez isso por maldade, irmãos. É que, como pai, ele falou: se é para alguém daqui de casa ser rei, deve ser o Eliabe, que é o mais bonitão, o altão. Aí não era, e deve ser. Aí foi passando os outros. E nem lembrou do Davi. Se não é, Samuel perguntar: mas acabaram os jovens? O Senhor não confirmou nenhum desses? Não tem mais ninguém aí? Tem um menor, está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar. E nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E eu acredito que deu pressa, né, irmão? Deu pressa porque... para comer tem que o Davi chegar aqui. Se o Davi não chegar, não come. E crente gosta de comer, né? Eu acredito que naquele tempo não era diferente, não. Outro dia eu escutei, algum tempo atrás eu escutei um pregador dizer assim: com certeza Deus não chamou nenhum dos outros que estavam em casa, né? Por outras razões, mas uma que ele destacou foi a seguinte: o que 7 homens barbados estavam fazendo em casa e só o menor trabalhando, cuidando de ovelha? Deus nunca chama desocupado, irmão. Tem gente que não quer trabalhar e fala assim: eu estou aqui vivendo pela fé, esperando no Senhor. Não, isso é preguiça mesmo. Isso não é esperar no Senhor. Você espera no Senhor trabalhando. Você espera no Senhor lutando. Pedro esperou no Senhor pescando. Não é assim? Cada um, se você olhar na Bíblia, quando Elias convocou Eliseu para vir com ele estava lavrando com os bois. Ele entregou as juntas de boi, entregou o serviço para acompanhar o profeta. E assim você vai ver na Bíblia, não temos tempo, né? Mas você é conhecedor da palavra. Deus não chama desocupado, Deus não chama preguiçoso, Deus chama quem está na ativa, Deus chama quem tem destreza, Deus chama quem, né? E ainda assim, o menor. Tá certo? Deus não vai chamar os grandes, Deus chama os pequenos e faz de alguns deles grandes, se assim o quiser. Nós sabemos hoje, né, a história da nossa igreja mesmo, a nossa denominação. Nós sabemos de servos de Deus no passado que Deus chamou, né, pessoas trabalhando na lavoura, pessoas trabalhando em serviço pesado. Deus chamou, eles deixaram o serviço, vieram atender a obra de Deus e chegaram até a presidente da convenção geral da nossa igreja no Brasil. Porque Deus pegou o pequenininho e fez daquele lá um grande, segundo a vontade do Senhor. Essa mensagem hoje fala ao meu e ao seu coração de que nós precisamos entender que os olhos de Deus são maiores e melhores do que qualquer raio-x, qualquer ultrassonografia, qualquer outro aparelho que a gente conheça. Deus conhece a alma, Deus conhece o nosso agir, Deus conhece o nosso pensar e o nosso falar.
Segunda coisa que eu quero que você grave bastante aí, Deus usa os pequenininhos. O menor foi usado da casa de Jessé para ser o rei. E até hoje Israel celebra como o maior rei de Israel, o rei Davi. E nós que somos cristãos entendemos que Jesus veio da linhagem de Davi. O cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi é lembrado até hoje por todos nós. A igreja do Senhor se lembra deste homem segundo o coração de Deus. Este homem pequeno, esse homem que teve falhas, perfeito foi só Jesus aqui na terra, né? Como homem, 100% homem, ele foi perfeito. Não existe nenhum outro homem perfeito. Existem homens segundo o coração de Deus. Que eu e você, né, possamos buscar de Deus esse coração. Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando conosco pela sua bendita palavra. Nós vamos agora ouvir um louvor em adoração ao nome do Senhor. Em seguida estaremos orando. Glórias a Deus. Vamos louvar o hino que tem por título Adorador por Excelência. A palavra do Senhor nos diz que Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Independente do momento em que você esteja passando, das dificuldades nas suas vidas, da luta em que você esteja passando, adore-o nesse momento, porque enquanto você adora, o Senhor contempla a sua dor, a sua necessidade e te atende nesse momento.
Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus por esse lindo louvor que acabamos de ouvir, que o Senhor tenha falado ao seu coração através dele também. Queridos, se este culto, essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de dar um like, aperte lá naquele joinha, tá certo? Assim será uma demonstração para nós de que estamos atingindo o nosso objetivo de levar essa mensagem gloriosa até o seu coração. Também compartilhe, convide pessoas para se inscrever. E se você hoje está chegando aqui no canal pela primeira vez, não se inscreveu? Vai ali, se inscreva. É tão rapidinho, clica lá, se inscreva no canal e você, se ativar o sininho, vai receber todas as vezes que tivermos uma mensagem nova, você vai ser comunicado. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto. Amado e querido Pai Celestial, graças nós te rendemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos porque o Senhor não nos vê como os outros nos veem, Senhor. Muitas vezes os outros nos veem como pessoas que não temos qualidades segundo o julgamento de alguns, mas o Senhor é aquele que olha para o nosso interior. É o Senhor quem sabe da nossa vida e aquilo que para o mundo nós não servimos, muitas vezes para o Senhor nós servimos e servimos com muita qualidade. Por isso, Senhor, transforma-nos segundo o teu querer, molda-nos segundo o teu moldar, Senhor. Faz-nos fiéis a ti, homens e mulheres segundo o teu coração. Derrama agora a tua bênção em cada vida, em cada família, em cada pessoa que esteja, Senhor, participando deste culto e desta mensagem. Onde houver um pequenino do Senhor, que o Senhor esteja ali, porque o Senhor usou o menor da casa de Jessé, e o Senhor é especialista em usar os menores, os pequenos, os que não são. Então faça isso em nós para a tua glória, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.